Oliveira, paz do Senhor, seja bem-vinda. Glória a Deus. Nasce em você. Josefa, Deus abençoe sua vida. Sejam bem-vindos, pessoal. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ao tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela ali. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Cadê o pessoal? Eliane, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, Eliane. Maria Mância, seja bem-vindo. Canil, como é que é? Caril Chesman. Deus te abençoe. Raimunda Mendes, seja bem-vindo. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. Chama todo mundo aí. Adenildon 052, Janete Rodrigues. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Que a palavra do Senhor alcance o teu coração. Que você possa ser alcançado por essa palavra. Lene Brito, Cleide Almeida, Deus abençoe. Vilma, Erivaldo Miranda, Deus abençoe a todos. Douglas, Aloysio Fidelis. Vai chegando aí, pessoal, vai chegando, vai chamando todo mundo. Sexta-feira, hoje é o dia da live. Aloysio Fidelis, Rô Souza, Ana Maria, seja bem-vinda. Glória a Deus. Ana Maria, Janete Rodrigues, Adenildo, Caril Chesman, José Laurotino, Deus abençoe a todos. Camila Espíndola, Deus abençoe, Camila, seja bem-vinda. Glória a Deus. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. A nossa live que vai até as 20 horas. Glória a Deus. Estamos iniciando a nossa live. Quero falar sobre um assunto que já falei aqui no passado, mas teve um problema técnico no dia e eu acho melhor passar ele de novo, tá? Falar sobre a necessidade de salvação, ou então todos precisam do Salvador, tá? A necessidade de salvação, ou todos precisam do Salvador. Eu preciso do Salvador, você precisa do Salvador, todos nós precisamos do Salvador. Nessa noite você entenda isso e se coloque à disposição do Senhor, porque você precisa do Salvador. Não tem como você caminhar sem Cristo. Não tem como você caminhar sem o Senhor Jesus. Então abra o seu coração nessa noite, para que você possa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, Jesus? Porque Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui com certeza para te abençoar, para falar no seu coração, para agir na sua vida de uma forma sobrenatural. Amém, Jesus? Olha só esse louvor aqui, que eu até separei, ó. Olha que louvor bonito. Olha que louvor lindo, pessoal. Presta bem atenção nesse louvor aqui, antes da gente ter uma palavra. Glória a Deus, ó. Aleluia! Olha só. Presta atenção nesse louvor, pessoal. Olha que coisa linda. Graças a Deus, aleluia. Que louvor maravilhoso. Eu não sei cantar. Graças a Deus, aleluia. Você precisa de Jesus, amado. Eu preciso, todos nós precisamos de Jesus. Graças a Deus, louvado é teu nome, Pai. Glória a Jesus. Vai recebendo aí nessa noite essa ministração no meio desse louvor aqui, ó.
Você precisa dele. Nós precisamos dele. Graças a Deus. Como é bom servir o Senhor, pessoal. Não importa o que está acontecendo com você hoje, você precisa dele. Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Recebe essa unção na sua vida. Vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. É isso, amado. Eu preciso, você, nós, todos nós precisamos do Senhor Jesus. Não tem como caminhar sem Ele. Não tem como viver nesse mundo sem Ele. E eu vou explicar para vocês alguma coisa aqui. Dias atrás eu ministrei sobre esse tema aqui. Só que naquele dia teve um problema que eu estava testando o microfone e a maioria do estudo não saiu. A palavra não saiu. Só uma parte que saiu. Então eu quero voltar aqui para falar porque eu acredito que é um assunto tão importante que nós precisamos saber sobre isso. Porque querendo ou não, sabendo ou não, você precisa de Jesus. Talvez você não tenha a compreensão da necessidade que você tem dele. Mas hoje eu quero falar para você, mostrar para você por que você precisa dele. E nós começamos o texto bíblico com Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação é a resposta de Deus ao problema do pecado humano. Desde a queda, toda a humanidade está separada de Deus e precisa da redenção para restaurar a sua comunhão com Ele. Nesse ensino, nessa palavra, veremos por que da necessidade da salvação baseada na Bíblia. Então todos precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus, eu preciso, todos nós precisamos de Jesus. O problema do pecado, o pecado original. Em Gênesis 3:6, a Bíblia diz que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui está falando de quando Deus colocou o homem ali no jardim. Deus deu uma ordem para o homem, dizendo que todas as árvores do jardim ele poderia comer os frutos, porém havia uma que ele não podia comer, que é a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus deixa claro, né, que se eles comessem desse fruto, eles morreriam. E algumas pessoas, às vezes, não conhecendo a palavra de Deus, não conhecendo, né, os contextos bíblicos, dizem assim: mas Deus falou que eles iam morrer, eles não morreram. Né? A Bíblia deixa claro que nós somos espírito, alma e corpo. Quando o homem comeu o fruto, ele morreu espiritualmente ali, já de pronto. Ele perdeu a comunhão dele com Deus, houve uma morte espiritual. E, consequentemente, após a morte espiritual, veio as outras mortes, que no caso seria a morte da alma e também a morte do corpo. Isso ocorreu porque o homem desobedeceu a Deus. A partir daí, todos os homens que nasceram segundo a linhagem adâmica, nasceram em pecado. E por conta desse pecado, o homem nasce morto espiritualmente. Ele nasce espiritualmente morto. E é por isso que nós precisamos do Salvador. É por isso que nós precisamos de alguém que faça o trabalho de nos reconciliar com Deus. E esse papel foi o próprio Jesus que fez. Jesus Cristo veio como o Cordeiro de Deus para unir novamente o homem com Deus. E a Bíblia fala sobre a justiça de Deus, sobre o fato de Deus ser perfeito e Deus não aceitar o homem imundo, sujo, no pecado. Mas por conta disso, Deus cumpre, né, a sua justiça na pessoa de Cristo, levando ele à morte pelos nossos pecados. E a partir daí, nós podemos reconciliar novamente com Deus, voltar para Deus. E isso mostra o quanto nós precisamos desse Salvador. O quanto você precisa. Talvez você não conheça essa teologia, tá? E Deus nem exige que as pessoas conheçam essa teologia. O que Deus quer é que você creia. O que Deus exige de nós é simplesmente crer. Nós não precisamos conhecer os pormenores da teologia. Nós só precisamos aceitar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E aceitando isso, nós recebemos um Salvador para cuidar de nós. Romanos capítulo 5:12 diz: portanto, como por um homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a partir da morte de Adão, todos nós agora nos transformamos em pecadores. Está entendendo? Já nascemos com a semente do pecado dentro de nós. É uma criança. A gente entende que no período em que ela vive na inocência, ela tem a semente do pecado, mas não tem o pecado ainda consumado. Mas a partir do momento que ela vai crescendo, o pecado também vai crescendo. E aí o pecado aflora. E é por isso que nós precisamos do Salvador. Luiz Fernando está dizendo: a paz do Senhor, irmão. Ore por mim em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Luiz Fernando. Nós não sabemos o que ele está passando, quais são os problemas que ele está enfrentando. Mas de uma coisa nós sabemos: o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que abre os céus para abençoar os teus filhos. E nós oramos pedindo a tua intervenção sobre a vida do Luiz Fernando. Toca profundamente no coração do teu filho. Em nome de Jesus, mostra a sua glória para ele. Traga ele, meu Pai, para a tua presença. Em nome do Senhor nós estamos orando e declarando sobre ele a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Luiz Fernando? Deus abençoe. Que Deus possa falar poderosamente no seu coração. Amém? O Nicolas também está com a gente aqui, a Jussiene. Deus abençoe a todos, pessoal. Estou muito feliz de poder contar com a presença de todos vocês. O Ed Carlos, o Santo, diz da paz do Senhor Jesus. Pastor, amém, Ed Carlos. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Luiz Fernando, Luiz Antônio também acabou de entrar. É muita bênção. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e afirmar que vocês precisam do Salvador. Não tente andar sozinho. Não tente caminhar nesse mundo de trevas sem a luz de Cristo. Está entendendo? Porque se com Cristo as coisas já estão complicadas, já estão difíceis, imagine sem Ele. Por isso nessa noite, que ele toma posse do Salvador. Porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. É muito importante essa informação, porque se nós formos culpados do pecado por conta do pecado de um homem, nós também podemos receber a salvação por conta da justiça de um homem, por conta da vida de santidade de um homem. Tá? E esse homem se chama Jesus. Ele é o nosso Salvador. E é por isso que você precisa se apegar a Ele. Porque da mesma forma que recebemos uma herança de pecado por conta do erro de Adão, nós também vamos receber uma herança de justificação através de Cristo que morreu por nós. Então você precisa do Salvador. Você precisa dele. Você não pode viver sem Ele. Você não pode... Alguns dizem, você até pode viver sem Cristo, mas você não pode sair desse mundo sem Ele. Você não pode passar para outro plano sem Ele. Você tem que estar com Ele, porque senão você vai estar separado de Deus para sempre. Amém? Então toma posse nessa noite. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. A universalidade do pecado, Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há um sequer. Todos os homens pecaram. A gente vê muita discussão sobre a questão de ética, de moral, de integridade. E é isso que Deus quer que nós sejamos, com certeza. Mas a falha humana deixa tão claro para todos nós o quanto nós precisamos de Jesus. Porque por mais que nós tentemos, né, ser santo, puro, irrepreensíveis, perfeitos, uma hora ou outra a gente acaba cometendo um deslize aqui e outro ali. Isso mostra a nossa natureza, isso mostra o quanto nós precisamos do Salvador, o quanto nós precisamos de Cristo, tá entendendo? E todas as vezes que nós erramos, né, valida a autoridade de Cristo, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e o quanto nós precisamos desse ato que foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Então não tente viver sem Cristo, porque por mais justo, por mais perfeito, por mais ético, por mais moral, por mais que você viva, você nunca vai agradar 100% a Deus apenas com o seu andar. Você precisa de Jesus, você precisa do sangue derramado. Todos nós precisamos do sangue derramado. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então esse é o cenário de uma pessoa que tenta chegar diante de Deus com a sua vida perfeita,
com o seu caminhar reto e íntegro. Por mais que você tente, a Bíblia diz, todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam, porque as nossas justiças são diante de Deus como trapo de imundícia. Amém, Jesus? Isso declara para mim e para você, eu preciso do Salvador, você precisa do Salvador, todos nós precisamos dele. Não tem como você viver sem Jesus, por mais correto que você seja, por mais ético que você seja, por mais reto e íntegro que você seja, você precisa do Salvador. Eu lembro que quando eu pregava para o meu sogro, ele dizia assim, não, mas eu sou um homem que eu ando certo, eu ando correto, eu não faço coisa errada, eu é do serviço para casa e não sei o que, e eu disse, mas mesmo assim, o Senhor tem os seus pecados sobre as suas costas e você precisa do Salvador, você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir perdão para Jesus. Graças a Deus, no tempo hábil ele fez isso. No tempo hábil ele se converteu, ele se batizou, ele aceitou Jesus como Salvador da vida dele. Ed Carlos está dizendo, pastor, peço oração em prol de uma cura. Deixa Deus te usar, amém? Amém. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Ed Carlos. Nós não sabemos a enfermidade do teu filho, mas o Senhor que tudo sabe, que tudo conhece, o Senhor sabe, meu Pai, da necessidade dele. Nós clamamos nesse momento e pedimos que o Senhor entre com cura, com libertação, com vitória sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus, nós estamos declarando uma bênção, nós estamos declarando um milagre. Ó Deus, e o teu nome vai ser bendito e glorificado na vida do Ed Carlos, porque nós estamos profetizando sobre a vida dele o milagre. Em nome de Jesus. Amém, Ed? Deus abençoe. Receba a cura em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pastor, peço oração pela minha vida, batalha na mente, o Evandro. Pai, nós oramos pela vida do Evandro, que o Senhor visita a mente dele agora e o coração, que o Senhor arranque todo o mal, toda a batalha. Meu Pai, em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de contenda, todo espírito, meu Pai, que atua na área de pornografia, nós estamos quebrando, ó Deus, em nome de Jesus, todo espírito imundo que age na arte das magias, nós estamos declarando por terra, em nome de Jesus, nós estamos determinando cura sobre a mente do teu filho, libertação e vitória sobre a alma dele, em nome de Jesus. Amém, Evandro? Deus abençoe, seja livre. Então a Bíblia deixa claro para nós que nós precisamos do Salvador, porque todos somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Então, por mais justo e correto que nós caminhamos nessa terra, nós precisamos do Salvador. Você precisa do Salvador. Amém, Jesus? As consequências do pecado. O que o pecado traz para a vida do homem? A Bíblia diz em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A Bíblia está dizendo que todas as vezes que nós cometemos pecado e iniquidade, a Bíblia diz que Deus, ele simplesmente encobre o rosto. Ele não olha para nós quando nós estamos em pecado. E é claro que quando Jesus, na cruz do Calvário, ele recebe os nossos pecados ali, a Bíblia diz que Deus também vira as costas para ele, porque ele estava todo cheio de pecado. A Bíblia diz que, sendo justo, ele se tornou pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, naquele momento, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ao receber os nossos pecados, Deus vira as costas para ele. É onde ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, ou então, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava com o meu e com o seu, com os nossos pecados sobre ele. Amém, Jesus? E por conta disso, querido, nós fomos perdoados. Mas essa é a consequência do pecado. Se você continuar vivendo em pecado, Deus não vai te ouvir. Mas se você se arrepender e pedir perdão e confessar o seu pecado, Deus vai se voltar para você. O rosto de Deus vai virar para você. E Deus vai falar no seu coração de uma forma sobrenatural. Amém, Jesus? Então essas são as consequências do pecado. As consequências do pecado é a separação de Deus. A consequência do pecado é a morte espiritual. Paz do Senhor, Solange, Deus abençoe sua vida. Olha só, Mateus 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Morte espiritual aconteceu quando Adão pecou. É por isso que alguns questionam e dizem assim, mas como? Deus falou que ele morreria se ele comesse do fruto, mas ele não morreu. Morte espiritual significa a separação de Deus. Houve ali naquele momento uma separação.
Adão tinha íntima comunhão com Deus e ele perdeu essa comunhão. Então a primeira morte que ocorreu ali foi a morte espiritual. As outras mortes viriam com o tempo. Se Adão não comesse do fruto, ele não morreria jamais. Ele seria eterno ali no jardim. Se ele comesse do fruto da vida, ele seria eterno no jardim. Só que ele preferiu desobedecer e recebeu então a sentença de morte, que foi a morte espiritual, que foi a morte física, que aconteceu depois com o tempo. E a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso o juízo. Então todos nós hoje estamos debaixo do decreto de morte por conta do pecado que foi introduzido através de Adão. Então essa é a consequência do pecado, a separação de Deus e a morte espiritual. Tá? Mas também existe mais consequência. Uma delas, por exemplo, é a segunda morte que a Bíblia registra. E a Bíblia fala que essa segunda morte é a condenação eterna, é a separação eterna de Deus. Hoje o homem sem Deus, o homem em pecado, ele está separado de Deus, mas ele não está separado eternamente de Deus. Ele pode reconciliar por meio de Cristo. Mas vai haver um dia que as pessoas estão simplesmente protelando, não toma a decisão de reconciliar com Deus por meio de Cristo e pedir perdão dos seus pecados. Vai chegar um dia em que se elas morrerem na condição que elas estão, aí elas serão separadas de Deus para sempre. É o que a Bíblia diz em Apocalipse 20:15, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então haverá a segunda morte, tá? Que é a condenação eterna. Isso é consequência de uma vida separada de Deus. E é por isso que você precisa do Salvador. É por isso que você precisa de Jesus. Não importa quem você é, não importa a sua posição social, não importa a tua condição financeira, não importa nada, tá? Se você não tiver Jesus, você está perdido. Por isso que eu preciso, você precisa e nós precisamos, todos nós precisamos de Jesus. E Deus disponibilizou Ele através da cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso para nos reconciliar com Deus. E nos deu também o ministério da reconciliação. O que eu estou fazendo aqui hoje é utilizando o ministério da reconciliação. Deus, ao me reconciliar, Jesus, ao me reconciliar com Deus, me deu um ministério para reconciliar você hoje com Deus. Então você pode voltar para Jesus. Você pode se curvar diante dele e receber ele no seu coração e dizer: não, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero viver, eu quero caminhar sem os meus pecados nas minhas costas. Eu quero transferir os meus pecados para a cruz. E eu quero receber de Cristo o jugo suave e o fardo leve para viver uma vida mais tranquila e mais abençoada. Amém, Jesus? Então você precisa do Salvador. Não continue carregando essa carga. Não continue carregando esse peso. Está entendendo? Hoje as pessoas estão vivendo debaixo de depressão, opressão, angústias profundas. Tudo isso é a falta do Salvador. Tudo isso é a falta daquele que vai te redimir, que vai te transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz a Bíblia, que vai pagar o resgate, o preço da sua alma. Só Jesus pode fazer isso. Por isso que eu preciso, você precisa e nós precisamos dele. Não abra mão disso, porque se você morrer sem Jesus, você receberá a condenação eterna, que seria a segunda morte, a separação eterna de Deus. Hoje você tem a chance de voltar. Hoje você tem a chance de se reconciliar com Ele, mas vai haver um dia em que essa chance será esgotada, em que as portas se fecharão e você não mais poderá voltar para Deus. Se os teus olhos fecharem aqui na terra e se porventura você não reconciliar com Deus, você receberá o juízo, a sentença da segunda morte. Porque Deus te deu a oportunidade. Deus abriu uma porta e disse: você precisa do Salvador, e aqui está o Salvador para você. Deus mostra para você, porque talvez você fale: pastor, mas eu não tenho conhecimento bíblico para entender essa teologia, né, a profundidade dessa teologia. Não importa, você precisa crer. Deus nunca disse que nós deveríamos ser teólogos para ir para o céu. Deus disse que você tem que crer. Entendeu? Todos aqueles que creem e for batizado será salvo. Aqueles que não crêem já estão condenados. O único a exigência de Deus, a única exigência é que você creia. Você não precisa conhecer. Depois você pode conhecer, depois você pode estudar, depois você pode se aprofundar, depois você pode fazer um curso teológico, depois você pode mergulhar na Bíblia e aprender sobre a palavra de Deus. Mas agora o que Deus quer de você não é que você compreenda a profundidade da teologia. O que Deus quer que você creia que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele te deu um Salvador para tirar você da situação que você está. E você pode vir para Ele
e você pode se redimir nessa noite. Amém? O plano de Deus para a salvação, o amor de Deus pela humanidade, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, isso é muito profundo. Todos os que creem, todos, toda vez que a Bíblia disser todos, é todos. Tá? Por isso que nós somos contrário à visão calvinista. Porque nós acreditamos que a decisão é tua. Deus já te deu o Salvador. Cabe a você dizer para Deus: eu aceito Ele. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Está entendendo? Algumas pessoas até dizem, né? Não foi eu que aceitei Jesus, não foi Jesus que me aceitou. O próprio Jesus diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos designei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o Senhor nos escolheu. Se você está aqui nessa live hoje, entenda que você foi escolhido para escolher Jesus. Você foi escolhido para receber Jesus. Você foi escolhido para aceitar o Salvador na sua vida. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Esse é o decreto que Deus estabeleceu em João 3,16. Dizendo para mim e para você que você pode tomar posse do Salvador. E a partir de hoje você viver uma vida abençoada. Ah, pastor, mas e o mundo? O mundo tem as suas aflições. Eu tenho sempre ministrado aqui. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Então, no mundo você vai ter aflição, mas em Cristo você vai ter paz. Amém, Jesus? Então tome posse, porque você precisa dele. Eu preciso dele. Nós precisamos dele. Por mais reto, por mais íntegro, por mais correto, por mais santo que você julgue ser, por mais perfeito que você julgue ser na sua caminhada, você precisa dele. Só Jesus pode perdoar os seus pecados e te introduzir na glória. Porque ele é o Salvador. Ele é o Messias. A Bíblia diz que João Batista, quando ele estava no Rio Jordão batizando as pessoas, depois de ter batizado Jesus e ter visto o céu se abrir, o Espírito Santo descer como em forma de uma pomba sobre Jesus, e o céu se abrir, e uma voz bradar do céu, dizendo: esse é meu filho amado, nele eu me comprazo, nele eu tenho prazer. João Batista teve a convicção de que Jesus era o Messias, porque Deus havia dito para ele que se ocorresse esse fato, aquele era o Messias. E de repente Jesus ia passando, depois de ter sido batizado no Rio Jordão, Jesus aponta o dedo para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você precisa dele, porque ele é o único que tem o poder para tirar o pecado. Ele é o único que pode zerar a sua condição com Deus. Porque se você se apresentar diante de Deus com os seus pecados, Deus vai virar o rosto de você. Deus vai virar as costas para você. Da mesma forma como Deus fez para Jesus lá na cruz, né? Que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava cheio de pecado. Ele havia tomado o meu e o seu pecado. Está entendendo? Então Deus virou as costas para ele. Agora eu te digo, se Deus virou as costas para o filho dele, porque ele estava cheio de pecado, que eram os nossos pecados, Deus não vai virar as costas para você? Isaías 59 diz isso, que ele virou o rosto de nós, que ele escondeu o rosto de nós por conta do pecado. Então só Jesus pode te reconciliar com Deus. Só Jesus pode te trazer de novo a comunhão com Deus, a viver uma vida na presença de Deus. E eu faço esse desafio para você nessa noite. Você precisa dele. Você precisa do Salvador. Olha o louvor aqui no fundo que eu estou tocando. Hoje até coloquei. Na última vez que eu ministrei isso aqui, eu não tinha esse louvor. Hoje eu fiz questão de separar esse louvor para trazer para vocês enquanto eu estou falando. Tá ali, ó, dizendo: ó, você precisa, você precisa, você precisa. Tá? Não tem como você fugir disso. A menos que você queira ser, né, o autor, a pessoa que vai responder pelos seus pecados. E eu não quero estar na sua pele quando você tiver que enfrentar o tribunal, o grande tribunal, o trono branco, e lá você ser julgado por conta dos seus pecados. E você vai chorar e reclamar e dizer: como que eu ia poder sair desse pecado? E Deus vai escrever, né, mostrar para você: eu mandei o Salvador, eu enviei o Salvador, eu enviei o meu filho que pagou por esse seu pecado e você não aceitou. Então aí não há mais o que fazer. Aí é morte eterna. Aí é lago de fogo. Diga misericórdia. Mas você precisa dele hoje. Amém? O sacrifício de Cristo, Isaías 53:5.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então foi através do sacrifício, foi através das dores que ele passou, foi através dele ser moído. Está entendendo? Que nós recebemos paz, que nós recebemos cura, que nós recebemos milagres, que nós recebemos vida eterna, que nós recebemos acesso aos céus novamente, que nós somos reconciliados com Deus. E você vai desprezar isso, dizendo que você não precisa dele? 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. 1 Pedro 2,24. Então foi ele que levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Está entendendo? Para quê? Para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Quando você aceita Jesus, da mesma maneira que ele foi para a cruz e morreu na cruz, ele diz, toma a sua cruz e siga-me, nós morremos na cruz com ele. Mas a Bíblia diz que ele também foi sepultado após a sua morte. E a Bíblia diz que nós também, através do batismo, nós somos sepultados com ele. Mas a Bíblia diz que 3 dias depois, ele ressuscita ao 3º dia. E a Bíblia diz que nós também ressuscitamos com ele. Então, se eu tenho uma vida nova hoje, essa vida foi ressuscitada através do ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que eu preciso dele. Por isso que você precisa dele. Nós não somos nada sem ele. Nós não podemos fazer nada sem ele. Ele afirma isso categoricamente ali em João 15. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se você quer ter ação no reino, se você quer ter expressão no mundo espiritual, se você quer ser reconhecido no céu, na terra e no inferno, você precisa de Jesus. Você precisa dele. Amém? Só ele pode fazer a obra que você precisa que ele faça. Tá bom? Ressurreição como garantia. 1 Coríntios 15, 21, 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Adão trouxe a morte para nós. Jesus trouxe a vida através da sua morte. Está entendendo? A Bíblia diz que a ressurreição dos mortos veio por um homem. Da mesma forma que a morte veio por um homem. Adão trouxe a morte. Jesus trouxe a ressurreição. Porque assim como todos em Adão morreram, assim também todos em Cristo serão vivificados. Então, se você quiser, você pode ter vida nova, uma vida diferenciada a partir de hoje, através do Salvador. E ele está aqui, e ele está aí, está entendendo? Basta você crer, basta você aceitar, basta você tomar posse. Hoje é noite de você lançar fora o seu fardo pesado, lança fora o seu jugo, tá entendendo? E tomar posse do Salvador, tomar posse do jugo do Salvador, tomar posse da sua cruz e caminhar com ele, tá entendendo? E modificar a sua carne de pecado e receber uma vida nova e um corpo diferenciado para viver a santidade de Deus, para viver um novo tempo de Deus na sua vida. Amém? Você precisa dele. Não negligencie isso. Não abra mão disso. Não ignore. Você precisa dele. Assim como um dia eu vivia uma vida de sofrimento, de angústia, e eu precisei entender isso. Quando eu aceitei a Jesus, eu não conhecia o que eu conheço hoje. Não tinha o conhecimento bíblico que eu tenho hoje. Por isso você não precisa dominar a teologia para você aceitar Jesus. Você aceita Jesus primeiro e depois você se entregue. E ele vai te revelar as coisas, ele vai te mostrar as coisas, ele vai te ensinar as coisas, porque ele é o mestre por excelência. Ele é o rabi, ele é o rabone, ele é aquele que tem a didática, tá entendendo? Na sua vida prática diária. O que Jesus fez aqui na terra, na verdade, foi ensinar. Até mesmo sem abrir, né, aquela sala, ele ensinava. Porque esse é o papel dele, ele é mestre por excelência. Então, se você aceitá-lo, não tenha dúvida que ele vai te fazer um discípulo amado. Ele vai te ensinar o que você precisa. Mas por hora, você precisa do Salvador. Você precisa recebê-lo como Salvador da sua vida. Eu quero fazer uma oração com você hoje. Você que está aqui na live, que quer voltar para Jesus, você vai colocar aí, pastor, eu estou desviado, eu preciso voltar. Eu vou orar por você.
Você que não tem Cristo ainda, você nunca aceitou Jesus na sua vida, você vai colocar aí, pastor, eu quero aceitar Jesus hoje, eu vou fazer oração. E você vai aceitar Jesus hoje. E Deus vai entrar na sua vida e vai fazer algo extraordinário a partir de hoje. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Porque o nosso Deus, Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Ele é um Deus poderoso. Amém? A resposta humana, arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Você não está cansado de sofrer, não? Fazendo coisas erradas? Você não está cansado de sofrer, não? Vivendo uma vida sem um propósito? Sem uma chamada específica? Sem um caminho traçado? Sem andar pautado por princípios? Tá? Então, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os nossos pecados e venha assim o tempo de refrigério. Tempo de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor vai trazer refrigério para a sua vida. Vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer um bom sono. Eu lembro que quando antes de eu aceitar Jesus, eu tinha um problema seríssimo com insônia. Eu não conseguia dormir. Eu lembro que muitas vezes eu levantava às 5 horas da manhã para ir trabalhar, só que eu tinha ficado a noite inteira acordado. Eu não conseguia, eu ficava rolando na cama para lá e para cá e não conseguia dormir. Era uma insônia insuportável. A gente não sabe qual era a razão daquilo, mas hoje eu sei, era falta de Jesus, era falta do Salvador. E aí o que aconteceu? Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a dormir tão bem, tão bem, tão bem. E uma certa feita eu lendo a Bíblia, eu vi, me parece que tem 2 ou 3 passagens que falam sobre isso. O próprio salmista dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu nem sei onde é que está lá a descrição, não estava preparado para falar isso, então não separei a passagem, mas você pode colocar aí no Google, você vai ver esse salmo, tá entendendo? E a partir daquele dia, eu comecei a dormir. Eu nunca mais tive problema com insônia. Isso, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 57, vou fazer 58 agora em maio. Salmo 4, né? Então, Salmo 4. Então, olha só, já fazem aí praticamente quantos anos? Quase 40 anos, né, Sandra? Quase 40 anos que eu não tenho mais problema. Eu deito e durmo, né? É uma bênção. Por quê? Porque o Salvador tirou o peso do pecado. O Salvador trouxe tempos de refrigério. Tá entendendo? O Salvador, que é Jesus, trouxe paz para o meu coração. Tirou a revolta, tirou toda aquela ira que havia no meu coração, tá? Aquele comportamento hostil que eu tinha, tudo foi arrancado. Ele mudou meu coração, ele mudou a minha mente, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha visão. Quem foi que fez isso? O Salvador. Eu posso garantir para vocês, se eu não tivesse aceitado Jesus, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu tenho certeza que eu já teria morrido. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então isso aconteceu por causa do Salvador. E aí você fica aí levando essa vida, empurrando com a barriga, sofrimento, e você abrindo mão de Jesus, sendo que Deus já te deu, Deus já mandou Ele já morreu na cruz, Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele já disse isso para nós. Ele diz: eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, que significa a mesma essência, que é o Espírito Santo. Ele diz: estarei convosco por meio do Espírito Santo. Ele está aí, Ele está aqui, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então nessa noite, toma posse disso. Você precisa do Salvador, você precisa dele. Não abra mão, não ignore isso. Porque sobre a questão de você caminhar alegre ou triste, tá entendendo? Feliz ou decepcionado e frustrado com a vida, vai depender de quem você está seguindo. Se você estiver seguindo o Salvador, você pode ter a guerra que tiver, as brigas que tiver no mundo, porque não vai ter jeito, o mundo vai ter guerra mesmo. Não tem como você fugir disso, né? Cada dia que passa a coisa está ficando mais estreita. Porém, você vai ter paz. Porém, quando você entrar numa guerra, você não vai entrar sozinho. Deus vai estar com você. A vitória já é dada no início da guerra, porque nós somos o único povo que saímos vitorioso para vencer, como está escrito em Apocalipse. Então nessa noite, não abra mão do Salvador. Receba o Salvador. Tome posse do Salvador.
Amém, Jesus? E a condição é essa. Para você receber, você precisa se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos. É isso que está escrito em Atos 3,19. Tá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Tá? Então o primeiro ponto aqui é se arrepender e tomar posse da fé em Cristo. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá? Se a salvação fosse dada por obras, somente os ricos teriam acesso, porque só eles podem fazer obras. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que não é pelas obras. Ela é uma dádiva. A Bíblia diz que a salvação ela vem por você receber algo que Deus já deu para a humanidade. Deus já deu a salvação por meio de Cristo. Cabe a você crer e tomar posse. É o único requisito, é você crer e tomar posse, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu te garanto, você precisa dele. Eu te garanto, você precisa do Salvador. Tá? Confissão e aceitação. Como é que eu faço isso? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, porém com a sua boca se faz confissão para a salvação. É por isso que é exigido, quando nós estamos no culto na igreja, que a pessoa vem à frente e ela aceita Jesus como Salvador e ela faz uma oração de confissão. Ela tem que dizer: eu aceito o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Eu abro mão da minha vida, dos meus pecados, eu abro mão de tudo aquilo que sou e me rendo totalmente a Ti. Me entrego ao Senhor. A partir de hoje, Tu serás o meu Senhor e o meu Salvador. A Bíblia diz que com a boca você confessa ao Senhor Jesus, mas com o teu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos. Aí então será salvo. Então com a tua boca você precisa confessar. Hoje é noite de você confessar: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Vamos ver os benefícios da salvação. O que a salvação nos traz? Primeira coisa, aqui, 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então a primeira coisa que acontece quando você aceita Jesus, você se reconcilia com Deus. Por conta do pecado, o homem estava separado de Deus. Por conta do pecado, o Deus havia virado o rosto para o homem. Mas quando nós recebemos o Salvador, nós nos reconciliamos com Deus. Nós passamos a ser amigos de Deus. Nós passamos a andar com Deus. Nós passamos a ouvir Deus. Deus fala e nós ouvimos. Nós falamos e Deus ouve. Muitas pessoas, por não entender esta caminhada cristã, quando o cristão diz: Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, as pessoas ficam espantadas e dizem: como assim Deus te falou? Uma pessoa que não está reconciliada com Deus, isso é um absurdo. Não existe. Deus está no céu. Deus é Ele com a elite dele lá. E nós aqui, meros mortais. Quem diz que o homem tem acesso a falar com Deus, a ouvir Deus? É isso que o ser humano natural pensa. Mas quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você se reconcilia com Deus. Deus fala, você ouve. Você fala e Deus ouve. Há uma comunhão agora entre nós e Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e também nos deu o ministério da reconciliação. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu vou reconciliar você com Deus hoje. Eu profetizo que se você está fora da presença, você vai voltar para a presença hoje. Se você está distante do Evangelho, você vai voltar para o Evangelho hoje. Como um filho pródigo, você vai voltar para a casa do Pai. Porque eu garanto para você que o Pai está de braços abertos te esperando. O Pai nunca, em momento algum, o Pai simplesmente desprezou. Não, pelo contrário, Ele sempre está com os braços abertos esperando. Você só precisa se arrepender e voltar para Ele. Amém, Jesus? Então tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5,18. E também um outro, além de tudo isso que eu já falei, o que nós vamos receber também por aceitar a Jesus? A vida eterna. Só que assim, a vida eterna, a partir do momento que o homem nasceu, o homem passa a ter a vida eterna. Só que existe dois tipos de vida eterna.
Existe um tipo de vida eterna nas mansões celestiais e existe um tipo de vida eterna no lago que há de com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se nós recebemos a Jesus, nós teremos a vida eterna com Deus. Nós teremos a vida eterna com Cristo. Nós teremos a vida eterna nas mansões celestiais. E Jesus deixa claro isso em João 10, 28, quando ele diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, olha que bênção se você receber Jesus hoje. Você precisa dele. Você precisa do Salvador. Talvez hoje você não entenda a seriedade de amanhã ou depois, quando nós fecharmos os olhos nesse mundo, nós temos um destino eterno. Talvez você hoje não reconheça isso. Mas a Bíblia fala do rico e o Lázaro. E a Bíblia diz que o rico foi para o inferno. E lá no inferno ele viu no seio de Abraão Lázaro. E ele olhava para Lázaro. Lázaro estava ali tranquilo, né? Feliz. E ele estava em tormento, em sofrimento. E ele diz: pai Abraão, faça com que Lázaro venha e molhe com o seu dedo a ponta da minha língua aqui, porque eu estou morrendo ressecado nesse calor tremendo. E Abraão então olha para ele e diz: olha, nós não podemos fazer isso, porque entre nós e vós há um grande abismo. O que estão aí não pode passar para cá, e o que estão aqui não pode ir aí. Está entendendo? Ele disse: então, pai Abraão, manda alguém lá na terra e avisar os meus irmãos para que não venha para esse tormento. E aí Abraão diz: olha, lá eles têm os profetas, lá eles têm a lei, entendeu? E ainda que alguém saísse daqui e fosse lá falar para eles desse tormento, eles não acreditariam. Essa parábola, ou essa história, quem contou foi Jesus. E Jesus morreu, ficou 3 dias na sepultura e levantou para dizer sobre isso, sobre a glória eterna. E muitas pessoas não estão acreditando. Então elas estão na mesma condição do rico lá, quando o próprio Abraão disse: ainda que levantasse alguém daqui do meio dos mortos e fosse lá e falasse para eles, eles não acreditariam. Eu quero dizer para você hoje, você precisa acreditar, porque quando chegar lá não vai ter mais como sair. E o Salvador está hoje disponibilizado. Jesus está com os braços estendidos, com as mãos estendidas para você, dizendo para você que Ele quer te levar para as nações celestiais. Ele diz: olha, eu vou preparar-vos lugar, e quando for preparar-vos lugar, eu voltarei e levarei-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Filipe disse: mas mestre, nós não sabemos para onde o senhor vai. Como é que nós não sabemos o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então nessa noite, tome posse do Salvador. Só Ele pode te levar para as nações celestiais. A vida eterna Ele vai te dar, se você recebê-lo nesta noite. Tá bom? Uma outra coisa que nós recebemos ao aceitar Jesus: a nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Deus quer te dar hoje para você uma nova vida. Deus quer te dar um novo coração. Deus quer te dar uma nova mente. Deus quer te dar um novo fardo. Deus quer te dar uma nova experiência espiritual com Deus, tá? Um novo jugo, algo suave, algo leve, algo tranquilo. Deus quer te dar paz, Deus quer te dar alegria, mas tudo isso virá por meio do Salvador. Não tem como você receber isso de Deus se você não receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aqui, queridos, eu concluo essa mensagem. A necessidade de salvação é universal, pois todos os pecados estão separados de Deus. Contudo, Deus, em seu infinito amor, providenciou o meio da redenção por meio de Jesus Cristo. Hoje, Ele oferece a vida eterna àqueles que se arrependem, creem e aceitam a Cristo como Salvador e Senhor. A decisão é pessoal e intransferível. Ninguém pode receber Jesus por você. Ninguém pode aceitar a salvação para você. Só você pode, mas ninguém. E nesse quesito, marido não salva mulher, mulher não salva marido, pai não salva filho, filho não salva pai. Cada um vai ter que decidir pelo Salvador. Você precisa recebê-lo nessa noite. Você precisa tomar posse dele nessa noite. E eu quero orar por você. Tem alguém aí que quer aceitar Jesus? Tem alguém aí que quer reconciliar com Deus? Quer voltar para Jesus? Eu quero orar por você nessa noite. Amém? Eu quero orar pedindo para Deus entrar no seu coração, pedindo para Deus mudar a sua vida. Estou até levantando aqui um pouquinho esse som, porque é maravilhoso esse louvor. Esse louvor se encaixou com essa mensagem de uma forma tremenda. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Então nessa noite,
Deus está chamando você. O Egrou está dizendo aqui, quando se diz que é o caminho, verdade, a vida, era a passagem para entrar no tabernáculo. Não? Sim. Olha que coisa tremenda. Porque o tabernáculo, na verdade, era o símbolo da presença de Deus com o homem. Tá? O tabernáculo significa que Deus queria habitar com os homens. E Jesus Cristo veio agora na figura do tabernáculo, dizendo que Deus vai tabernacular conosco. Deus vai morar conosco. Até ministrei, acho que foi a semana passada, sobre isso. Eu falei sobre adoração e falei sobre a tenda de Moisés, falei sobre o tabernáculo de Davi e falei sobre o tabernáculo, o templo do Espírito Santo. Então a gente vai ver que há uma progressão, porque é uma dinâmica no coração de Deus, que Ele quer construir uma unidade com o homem, Ele quer estar dentro de nós, Ele quer estar agindo em nós, mas não tem como Deus fazer isso se não for pelos princípios estabelecidos por Ele. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, e somente por meio de Cristo Ele vai poder fazer morada no seu coração, porque Jesus Cristo é a entrada do templo, que é o caminho, tá? É a verdade, que é a segunda entrada, e é a vida, que é a terceira entrada, que dava acesso ali ao lugar santíssimo. E é isso que Deus quer mostrar para mim e para você. Ele quer nos levar para o lugar mais íntimo da sua comunhão, da sua vivência. Ele quer nos levar a ter experiência com Ele. Mas para isso, nós precisamos passar pela porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Se nesta noite você entender a palavra e quiser voltar para Jesus, escreve aí, pastor, eu quero orar. Eu vou orar com você agora. Tá? Se você está desviado e quiser voltar, diga, eu quero voltar para Jesus. E eu vou orar com você agora. Nós vamos fazer uma oração agora. Aproveita, porque eu não sei se amanhã eu estarei aqui. Você não sabe se amanhã você estará aí. Mas uma coisa eu sei, você precisa do Salvador. Se tem uma coisa que é convicção na minha alma, na minha vida, é que você precisa dele. Assim tanto quanto eu também preciso. Todos nós precisamos dele. Porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Porém Deus mandou o Salvador. E agora todos que receberem serão justificados diante de Deus, serão santificados por Ele, será recebido na glória. E hoje é noite de você receber o Salvador. Amém? Eu vou orar para você. Cadê? Tem alguém que quer receber oração? Tem alguém aí que quer receber oração? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Glória a Deus. Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, a palavra foi dada. Meu Deus, que palavra forte, que palavra poderosa, meu Pai, porque nós sabemos que não dá para viver sem o Salvador, não dá para viver sem o Salvador. Nós clamamos pelo Senhor nesta noite, nós clamamos para que o Senhor entre nos corações dos Teus filhos. Quantos desviados, meu Pai, estão nessa live, pessoas que abandonaram o Evangelho, pessoas que deixaram de andar contigo, pessoas que deixaram de viver uma vida de santidade, pessoas que deixaram de viver uma vida de compromissos com o reino. Meu Deus, eu oro por eles agora, porque eles precisam do Senhor. Eles precisam, e eles mesmos percebem que a partir do dia que eles largaram das Tuas mãos, a vida deles declinaram. Eles começaram a definhar no reino. A amargura e a angústia voltou novamente para o coração deles. As práticas erradas, mundanas, voltaram agora com mais força, com um enraizamento mais poderoso. E muitos deles não sabem o que fazer para sair dessa situação. Mas nesta noite nós estamos aqui para declarar que o Senhor é o Salvador, que o Senhor pode arrancar essa pessoa da prisão, pode arrancar da morte, pode arrancar dos vícios, das drogas, da pornografia. O Senhor pode arrancar essas pessoas da onde elas estiverem. Porque o Senhor é Deus que tem todo o poder para mudar qualquer situação. Então nós oramos por elas nesta noite. Resgata essa vida agora, Pai. Arranca essa vida agora, da onde elas estiverem, e traga elas para os Teus braços. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo mudança de vida, eu profetizo uma vida nova, eu profetizo, meu Pai, alegria para este coração. Aqueles que estão presos no meio de pecados, muitas vezes de adultério, fornicação. Satanás tem utilizado, meu Pai, muitas vezes grades e algemas para segurar os Teus filhos, para não permitir que os Teus filhos vivam livres, vivam alegres e felizes na Sua presença. Por conta disso, muitos estão amargurados, entristecidos, têm sido roubados na sua essência, têm sido roubados na sua adoração, têm sido roubados, meu Pai, ali na sua integridade, têm sido roubados muitas vezes na sua autoridade, porque simplesmente abriu mão do Salvador
e aceitou, meu Pai, o fruto da ciência, aceitou, meu Pai, simplesmente aquilo que o inimigo tem colocado como um prato. Mas nessa noite eu oro por cada um dos teus filhos e peço que o Senhor arranque eles de lá, Pai, em nome do Senhor. Levanta ele, levanta ela hoje, traga de volta, porque eles precisam do Senhor. Eles precisam do Senhor. Meu Pai, quem somos nós sem Ti? Nós não podemos dar um passo sem o Senhor. É por isso que o Senhor diz na Tua palavra: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada. Somos, meu Pai, tão frágeis. Precisamos muito da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu livramento, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu perdão. Purifica o Teu filho, purifica a Tua filha. Santifica ele, santifica ela. Levanta ele, levanta ela, põe eles de pé na Tua presença, para que eles caminhem diante do Senhor e para que eles vivam uma vida nova, uma vida diferenciada. Eu oro por eles, Pai, porque eu sei o quanto que o inimigo tem oprimido os crentes nesses dias. Muitos crentes têm vivido vidas falidas por conta do pecado, por conta, meu Pai, de ter se distanciado do Senhor, da Sua presença. Mas eu oro por eles e eu peço, entre na vida deles. Tu és o nosso Salvador, não há outro. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é o Cordeiro de Deus que santifica nossas vidas. Muito obrigado por essa palavra. Eu oro e peço que o Senhor abençoe os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém que quer receber a Jesus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, amados. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Que nessa noite o Senhor fale cada vez mais no seu coração, tá? Queridos, prestem atenção. Vocês que não me conhecem, eu sou o pastor Marcos aqui da comunidade evangélica Cristo e Esperança. E quero deixar para vocês aí que de repente sentir tocado no seu coração em dar uma oferta aqui para a nossa igreja, para o nosso ministério, tá? Você que está aqui no TikTok, entre em contato no privado que eu passo para você o número do Pix da igreja. Você que é do Kawaii, já tem aí nos vídeos abaixo, você pode nos ajudar, colaborar com essa obra, tá bom? Você que ainda não é inscrito nesse canal, vai lá e se inscreve, porque todas as segunda, quarta e sexta eu estou aqui, tá? Só se acontecer o arrebatamento da igreja ou se porventura surgir algum problema aí no dia a dia, às vezes uma reunião, às vezes, né, meu apóstolo vem aqui ministrar, a gente tem que ir lá assisti-lo, aí não tem como, mas fora disso eu estarei aqui, segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que essa palavra, ela alegrou o teu coração, eu tenho certeza que essa palavra, ela te ajudou, né, pelo menos no entendimento. Se você não acha que não precisa receber Jesus como seu Salvador, cada um determina aquilo que quer, né, uma escolha, não é uma coisa que você tem que obrigar as pessoas, tá bom? Então, fica à vontade, mas você tem que entender que essa palavra foi uma palavra realmente verdadeira que pode mudar a sua vida. Então, eu estou aqui segunda, quarta e sexta trazendo esse tipo de palavra, uma palavra que ajude, né, você nessa caminhada. Cada dia que passa a coisa está estreitando, está afunilando. A igreja está vivendo dias difíceis, com muitos escândalos que nós temos visto por aí. Porém, isso não anula o poder de Deus, isso não anula o projeto de Deus, isso não anula a fidelidade de Deus. O fato das pessoas se tornarem infiéis não muda a fidelidade do nosso Deus e da sua palavra. E o meu negócio é com a palavra de Deus, o meu negócio é com o meu Deus. Por isso que eu estou aqui ministrando essa palavra, para te ajudar a firmar com Deus, a estar cada vez mais na presença do Senhor. E não tenha dúvida, queridos, tá? Deus, Ele te ama e Ele com certeza vai te dar vitória, vai te mostrar o caminho, vai fazer com que você seja a melhor pessoa na presença dEle. E esse é o nosso projeto. Através da palavra de Deus você vai conseguir. Porque a palavra de Deus nos dá força, a palavra de Deus nos levanta, a palavra de Deus nos põe de pé, a palavra de Deus ela traz cura e libertação para a nossa vida. Então, que nessa noite Deus continue falando no seu coração e que essa palavra seja um eco na sua alma e aonde você estiver, você seja tocado por ela, tá bom? Então Deus abençoe a todos, que Deus continue falando poderosamente no seu coração. E não se esqueça, entra lá e se inscreva no meu canal, Pastor Marcos
Comunidade Evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Segunda, quarta e sexta, às 19 horas, nós estamos juntos com um compromisso de trazer a palavra do Senhor para mudar a minha e a sua vida. Amém, Jesus? Então Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.